Talvez exista neste mundo um título que vanglorie e enche de orgulho um ser humano. Mas nenhum título é maior do que este, Pai. Ser chamado de Pai. Porque Pai é o nome de Deus, nosso Criador. Foi assim que Jesus nos ensinou. Então, quando um homem, tendo assumido a missão que Deus lhe confiou, é chamado de Pai, ele está sendo nesse mundo um sinal do Criador, uma presença. Por isso, nesta segunda semana do mês de agosto, a igreja foca esta vocação à família, cujo expoente nesse dia é o pai. Todos são importantes da família, mas hoje queremos enaltecer, valorizar, reconhecer, agradecer, homenagear os pais. Faz algum tempo, nos Estados Unidos, que essa data começou a ser celebrada. Foi no ano de 1906. Terminada a Guerra Civil, a Guerra de Secessão Americana, essa moça quis prestar uma homenagem ao seu pai, um agricultor que combateu na Guerra de Secessão do lado dos confederados, daqueles que ganharam a guerra, o norte. Um homem valoroso, provou seu valor no campo de batalha, ajudou muito na libertação dos escravos, que foi esta a principal causa da Guerra de Secessão Americana. Teve 6 filhos, sendo que a última, justamente esta, que quis homenageá-lo, nasceu e 2 anos depois a mãe faleceu. Então o pai cuidou de 6 crianças. E por isso, esta moça quis, num culto na sua igreja, homenagear o pai no dia do seu aniversário. Combinou com o pastor a homenagem e deu ao pai 6 rosas vermelhas, significando os 6 filhos que ele cuidou, especialmente ela, a quem ele cuidou sozinho. A celebração foi muito bonita e incentivou muito esse tipo de homenagem. Naquele mesmo ano, isso no dia 19 de julho de 1906, a moça fez um pedido ao governo local para que fizesse daquela data, na cidade, um dia de homenagem aos pais. E assim aconteceu nos anos seguintes. Então, naquele dia, 19 de junho, era feriado na cidade. E criou-se esse costume de dar uma rosa vermelha. E uma rosa branca era levada ao cemitério para o pai falecido. Então, a rosa branca significava a esperança da ressurreição e a vermelha, a vida, a luta. Isso durou bastante, mas a coisa cresceu. Foi assumida pelo Estado de Washington, e em 1926, o governo americano colocou na lista das datas comemorativas da nação. Mas foi só em 1972 que o presidente Richard Nixon, que alguns de vocês tiveram a oportunidade de ver, ele decretou que esse dia seria celebrado em toda a nação, é oficial, o Dia dos Pais. Mas a intenção é esta: reconhecer aqueles que assumem as responsabilidades do seu papel. Então, a ideia era essa: enaltecer, reconhecer, valorizar. No Brasil, em 1956, um empresário carioca, interessado em
ativar o comércio no segundo semestre, porque o grande movimento acontecia no Dia das Mães, em maio, depois só o Natal. Então, esse empresário estabeleceu um dia para se comemorar também o Dia dos Pais no Brasil, isso em 1956. Então, a ideia era incrementar o comércio. E, de fato, aconteceu. No Brasil, 4 são as datas que movimentam de forma extraordinária o comércio. Em primeiríssimo lugar, o Natal. Segundo lugar, Dia das Mães. Terceiro lugar, o Dia dos Namorados. Em quarto lugar, o Dia dos Pais. Isso até recentemente, porque as coisas têm mudado bastante, né? Então nós estamos resgatando o sentido original dessas celebrações e procurando dar a elas o seu devido valor. Tirando essa questão do comércio, o que aparece é o sentido. Então, reconhecer o papel dos pais, especialmente aqueles que assumem de forma saudável, de forma eficaz a sua família. O papel do pai, estou falando de papel, não de pessoas, mas o papel que essa pessoa assume, chamada pai. Portanto, pode ser o pai biológico, pode ser o pai adotivo, pode ser o avô, um tio, pode ser uma outra mulher, mas alguém tem que assumir esse papel. Por quê? Porque isto é constitutivo do psiquismo infantil. Toda criança precisa, até os 2 anos de idade, dessa presença de alguém que exerça esse papel. A criança, ao nascer, até os 2 anos de idade, quando se forma o seu mundo psíquico, quando se forma a sua personalidade, quando se forma a sua orientação sexual, até os 2 anos de idade, ela precisa dessa correlação de papéis. A criança até os 2 anos, ela não consegue distinguir o seu corpo do corpo da mãe. É uma relação simbiótica. Então, os seus braços são os braços da mãe, o seu corpo é o corpo da mãe. Então, ela não consegue distinguir o que é o seu corpo e é o corpo da mãe. Isso é maravilhoso. Mas alguém tem que fazer a interdição neste relacionamento. E isto é uma terceira pessoa quem faz, e este é o papel de um pai, que, como eu disse, não precisa ser o pai biológico, mas tem que haver uma terceira pessoa que faça essa interdição, que diga, olha, essa mulher não é sua, essa mulher não é para você. Isso se faz com gestos, né? Isso se faz de uma forma que a criança é chamada a sair dessa relação simbiótica para olhar para uma terceira pessoa. E normalmente essa terceira pessoa é que faz essa interdição. Normalmente é quando essa pessoa diz não para a criança. Posso dormir com vocês essa noite na cama da mamãe? Não. Na cama da mamãe quem dorme sou eu. E assim por diante. Isso é uma interdição que se faz e é fundamental para a formação do psiquismo infantil, que se revelará na idade madura. Uma pessoa segura de si, que irá buscar um relacionamento saudável, sabendo que ela é um indivíduo. Também, nos 2 primeiros anos de idade, se forma o caráter da pessoa. Aquilo que ela vai escolher ser no resto da sua vida, tem o seu pilar até os 2 anos de idade. O caráter é a formação dos valores que constitui uma sociedade, uma cultura. Isso é caráter. Então, por exemplo, não roubar, não se aproveitar dos outros. E assim por diante, isso são valores
que se agregam ao caráter, formam o caráter, isto é, a marca da pessoa. A personalidade, o psiquismo, é formado pela presença, especialmente, dessa terceira pessoa que triangula a relação da mãe com o filho, da mãe com a filha. Eu sei que isso pode parecer estranho na homilia, mas é que um padre que acompanha uma comunidade, especialmente crianças, jovens, adolescentes, está acostumado a lidar com pessoas que não tiveram na sua formação básica a presença desses elementos. Então, pessoas inseguras, pessoas instáveis, pessoas que não são capazes de valorizar a própria vida, os relacionamentos. Pessoas que têm dificuldade de relacionamento interpessoal. Pessoas que têm medos inconscientes. Pessoas que se sabotam. Pessoas que têm baixa autoestima e assim por diante. Sempre têm na sua formação originária algo que falseou, algo que não a sustentou, algo que não deu a ela condições de ser um adulto saudável, um adulto capaz de viver a própria vida, buscar os próprios interesses. Vocês sabem, cresceu exponencialmente no Brasil crianças e adolescentes portadores de depressão, de vários níveis de depressão. Mas crianças e adolescentes cresceu exponencialmente no Brasil, nessa faixa etária, crianças marcadas pela depressão. Não é só tristeza, é depressão, é falta de energia psíquica, falta de vontade de viver. Existe mais pessoas depressivas dos 19 aos 29 anos do que depressivos acima de 60 anos, o que era comum. Idosos, por diversos motivos, inclusive motivos neurológicos, idosos que passaram a viver sozinhos, idosos que perderam o relacionamento familiar e que desenvolvem, primeiro, essa situação de tristeza, né? De isolamento, e depois a depressão, por falta de perspectivas. Era a maior faixa no Brasil, mas agora a maior faixa está entre 19 e 29 anos. Portanto, jovens que não têm perspectiva de vida, se deixam dominar pela tristeza e da tristeza chegam à depressão. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, tirada do livro dos Reis, e ali no livro dos Reis estão as crônicas do antigo Israel, quando ele fala da presença dos profetas, desses grandes homens da história que nos ajudaram a compreender a vontade de Deus. Poucos desses homens são mais considerados do que o profeta Elias. Lembram-se, há pouco tempo atrás, quando Jesus perguntou aos seus: quem dizem as pessoas que eu sou? O que é que eles disseram, né? Uns dizem que é o profeta Elias. Só que Elias tinha morrido havia centenas de anos, mas deixou uma marca tão profunda na história do povo que eles esperavam a sua volta. Eles achavam que Jesus fosse uma encarnação do profeta Elias. Estavam enganados, naturalmente. Ninguém volta a este mundo a não ser Jesus. Mas para mostrar como este homem foi importante na história e também na imaginação do povo antigo. E hoje nós lemos sobre ele. Como é que nós o encontramos hoje? Atravessando um deserto. Quem esteve na missa domingo passado, lembra-se que eu falei sobre o deserto, que é aquele lugar, aquele estado, aquele momento em que todos nós haveremos de passar em algumas circunstâncias da vida. Às vezes, nós entramos no deserto quando morre alguém querido e a gente pede a perspectiva de continuidade da vida. Ou quando alguma coisa nos é tirada, um emprego, um casamento,
uma doença que nos chega, ali a pessoa é confrontada consigo mesma. Não importa o que os outros dizem. As pessoas tentam abraçar, vai ficar tudo bem, mas cada um, ao passar por esse momento, terá que lidar com as suas próprias forças. É ali que a gente descobre qual é o nosso limite. É ali que a gente sabe do que nós somos feitos. É quando a gente está sozinho, enfrentando o deserto da vida. Pois bem, hoje, o livro dos Reis conta a história desse grande homem, profeta de Deus, atravessando um deserto. Qual é a atitude desse homem no deserto? O que é que Elias pede a Deus? Está aí na mão de vocês, vamos ver se vocês se lembram. O que é que Elias pediu a Deus? Chega, não aguento mais, tira a minha vida. Não foi isso? Chega o momento em que, confrontado consigo mesmo, as forças adversárias nos parecem tão imbatíveis que qualquer um de nós tem a tentação de desistir. Quando uma pessoa se mata, é porque ela chegou a um estado interior em que ela não conseguia ver perspectivas para a sua vida. Então, morrer parece uma saída. Como eu falei domingo passado, é por isso que o sono das pessoas depressivas é tão significativo, é um sinal que a família tem que observar. Ficar tempo demais no quarto, à meia luz, se irritar com qualquer barulho, evitar contato social. A família precisa observar. Elias, o grande homem de Deus, enfrentou injúrias, difamações, foi perseguido, tentaram acabar com a vida dele. Ele fez de tudo para cumprir a missão que Deus lhe confiara, mas chega um momento, e nós o encontramos assim hoje, em que ele diz: chega, eu não aguento mais, tira a minha vida. Qual é a resposta de Deus? Manda um anjo e o acorda. Levanta e come. E o anjo oferece pão e água. Tudo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Pão e água. Não um festim, não um banquete, não ir passear no shopping, como muita gente fala para quem está em depressão. Vai na festa, vai ver um filme, vai no shopping, vai se distrair. Não, Deus dá à pessoa as condições básicas da vida. Pão, já disse a vocês, significa tudo aquilo que a pessoa precisa para viver um dia. Saúde, trabalho, educação, transporte, a roupa, o lazer. Isso é o pão de cada dia que Jesus nos ensina a pedir ao Pai. E Ele mesmo se fará esse alimento básico, fundamental na vida de quem o segue, na vida de quem o quer conhecer. E a água. Água, o mais simples dos elementos. Água, condição essencial da nossa vida. Podemos ficar entre 3 e 4 semanas sem comer. Isso já foi provado muitas vezes. Sem qualquer alimento sólido. Mas ninguém pode ficar 3 dias sem água. Então Deus nos dá o necessário para viver, para ser feliz, para lutar, para enfrentar a vida. Depois de comer, o profeta dormiu de novo. Por quê? Porque quando se chega a um estado assim de abatimento, não é qualquer coisa que tira a pessoa. É preciso que haja uma insistência.
É preciso que haja sobre ela uma observação, uma vigilância. E o anjo chacoalha, levanta, come, o seu caminho é longo, ninguém pode desistir. É isso que ele está dizendo a cada um de nós. Não importa o que a vida fez para você. Não importa o que os seus pais deixaram de fazer. Não importa como você foi ferido. O que importa é que hoje você tem condições de se levantar e continuar. Porque é isso que Deus espera de nós. Foi para isso que Ele nos fez. O seu caminho é longo. Quando a gente se perde na busca de coisas que não podem matar a nossa fome, a gente tem a ilusão de saciá-la. E aqui, cada um de nós sabe como é que a gente faz para enganar a própria fome. Internet, drogas, excessos, esse desejo de ser aceito, busca de prestígio, são fantasias, não? Mas que não matam a fome. Quando a pessoa está sozinha, quando chega o seu deserto, se ela não tiver o básico para se segurar, ela desiste. Jesus no Evangelho é esse que educa aqueles que o seguem. Ele os ensina o sentido da vida. Ele mostra do que nós somos feitos e para onde estamos indo. Mas ele vai dizer, vocês não estão sozinhos. Eu estou com vocês. Eu me farei alimento para a sua vida. Eu darei sentido para a sua existência. De tal maneira que nada, nem ninguém, poderá tirar de vocês a alegria de viver, a vontade de ser feliz. Esse é Jesus que se fez alimento. Quando ele fala, eu vou dar o meu corpo a comer, a continuidade desse evangelho, muitas pessoas vão embora. Eles ficam abismados, chocados. Como alguém pode dar a comer do seu próprio corpo? Eles vão embora. E Jesus vai perguntar para os que ficam, mas vocês também não vão embora? E novamente é Pedro quem tomará a palavra e dirá, mas para onde nós iríamos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. E eles ficam. São os 12 que nós conhecemos. Mesmo sem entender, acreditaram em Jesus. E é por isso que hoje Jesus diz, todo aquele que crê em mim, viverá eternamente. Não morrerá. Essa é a nossa esperança. Essa é a grande perspectiva que se abre para a vida de todos nós. Portanto, nossos sonhos não são de grandeza, não são sonhos de ganhar dinheiro, de ficar rico, de ter prestígio, de ser popular. Tudo isso é a fantasia que nos levam à tristeza, porque nos frustram em algum momento, quando tivermos que ficar sozinhos. A grande perspectiva que não nos deixa bater é essa que Jesus nos aponta. Viver para sempre. Sermos iguais ao nosso Criador, porque esta é a vontade dEle. Encerro lembrando as palavras de São Paulo nessa carta aos Efésios, que bem poderia ser dirigida às nossas famílias, como quer que ela seja constituída. Nós estamos nesse século, mas ainda temos muitos modelos em nossa cabeça que precisam ser ressignificados. Casamento, por exemplo. Família. Hoje nós estamos buscando ressignificar essas coisas, buscando um sentido verdadeiro para elas, para essas coisas. E São Paulo vai dizer aquilo que as famílias precisam experimentar. Façam o bem um ao outro. Nada de gritaria. Nada de ofensas. Nada de machucar o outro. Vocês sabem como é difícil hoje reunir a família ao redor da mesa? As pessoas comem cada um no seu horário. E quando estão juntas, ligam a televisão. Ou então tem essa
terrível mania, hoje, de levar o celular para a mesa sem que ninguém interdite isso. Então, São Paulo vai dizer, sejam bons uns com os outros. Eu digo, olhe para o outro, observe o outro que está do seu lado, observe o cansaço do seu pai, às vezes o esgotamento da sua mãe, da sua esposa. Observe os sinais que a pessoa envia sem falar nada, mas às vezes através de um não, por exemplo. Hoje eu não quero. Depois eu não quero. Hoje eu estou com dor de cabeça. Vou dormir no outro quarto. Sinais. Observe. O que é que a pessoa está me dizendo? O que é que ela quer dizer com isso? Observe o marido ou a pessoa que trabalha fora, se ela fica adiando o retorno para casa. Se ela encontra mais alegria e prazer no happy hour com os colegas do que em voltar para casa. Se no fim de semana, essa pessoa tendo a chance de estar com os seus, participar de uma festinha com a família, ela prefere jogar com os amigos, prefere fazer um programa fora. Observe, são sinais, a pessoa está emitindo sinais. Observe o seu irmão na mesa, o jeito dele. Procure ver o que é que ele está olhando na internet. Às vezes a pessoa está pedindo socorro de muitas maneiras, mas como nós não olhamos para ela, nós não a sentimos, nós não penetramos esse escudo, essa proteção que cada um tem, a pessoa chega ao fundo do poço e a gente vai dizer, mas ele nunca me falou nada, eu não sabia. A pessoa arruma a mala e vai embora de casa, diz, estou indo embora. Mas como? Assim, sem mais nem menos. Mas ela foi dando sinais, por meses, por anos, de que aquilo tinha terminado. Mas outra pessoa não percebeu, porque não estava ali, com o seu olhar, com a sua atenção para outra pessoa. Por isso São Paulo nos fala, seja bom para o outro. Olhe para o outro, sinta a sua dor, ponha-se no seu lugar. Seja o outro na sua casa. Quem sabe você não estará salvando não apenas o seu casamento, a sua família, mas uma vida.